bem-vindo ao dia de hoje. A nossa palavra-chave de hoje é fidelidade. Fidelidade. E escolha ser fiel, esse é o tema. Escolher ser fiel faz a diferença? Faz. O texto está lá em Salmos 119:30, que diz assim: escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as suas ordenanças. Esse é o caminho seguro, o caminho da fidelidade. Só reforçar, não é sobre religião, é sobre vida. Quando a gente fala em caminho da fidelidade, é você ser fiel aos seus propósitos, aos seus planos, aos seus desejos, às suas vontades. Quando tudo isso estiver alinhado à vontade de Deus, você tende a concretizar muito mais rápido. Não com facilidade, porque já foi dito que no mundo haveria aflições, mas você vai aprender a lidar com as aflições da sua vida. Essa é o verdadeiro sentido, é o verdadeiro poder de andar em fidelidade com Deus e com seus sonhos, com seus projetos. E a frase de hoje, ela fala assim, não desista porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele é sempre o melhor. Então, muitas vezes você ainda não está vivenciando aquilo que você planejou. Muitas vezes, porque você não foi fiel aos seus sonhos, aos seus projetos. E você não colocou isso em aliança com o propósito de que Deus quer para a sua vida. E no livro ele fala assim, a fidelidade é uma característica essencial nas relações humanas. Afinal, não é comum esperarmos que outras pessoas sejam infiéis. Então, a fidelidade é uma coisa que você sempre busca. Você não conhece uma pessoa esperando que a pessoa seja infiel. O comum é que as pessoas sejam fiéis. Por isso, ela é base para um bom relacionamento. Sermos fiéis a Deus diz respeito a caminhar em obediência, seguindo os preceitos determinados por Ele. Quando você é fiel a Deus, você também é fiel aos seus sonhos. Porque se Deus quer o melhor para você e você quer o melhor para você mesmo, quando você quer coisas boas que aconteçam na sua vida, mas coloca um ingrediente, um fator determinante, que é essa fidelidade com Deus, o seu caminho ele passa a ser muito mais seguro, muito mais firme, está pautada em cima da rocha. Aí continua. Ao agirmos com fidelidade para com Deus, encaminhamos para a nossa vida na direção dos propósitos que Ele estabeleceu para nós. Na vida, tenho aprendido que a fidelidade e o propósito andam lado a lado. Algo importante a saber é que nem sempre as coisas ocorrerão conforme o planejado, mas mesmo nesses momentos, manter-se fiel é necessário. Situações difíceis sempre virão, porque já foi dito, no mundo tereis aflições. Não esperem um mundo cor-de-rosa, um mundo lilás, um mundo todo verde. Espere sim, que é bom a gente esperar, ter esperança, mas tenha certeza, isso é uma certeza. O mundo você vai ter aflições, porque já foi dito que terá aflições. O nosso papel, o meu papel, o seu papel é aprender a lidar com essas circunstâncias difíceis da vida, com essas aflições que a vida muitas vezes nos traz e como a gente age com isso. É tendo esse elo, esse relacionamento, essa certeza que é só um processo que você está passando, que logo vai passar e você vai estar em outra visão, com um outro patamar, com um outro pensamento. Mas para que isso ocorra, a renovação da sua mente
é necessária todos os dias. Aí ele conta aqui. Um exemplo disso foi quando fui chamado para ser pastor em uma cidade do interior de São Paulo. Fui até lá, crendo que a partir daquele momento minha vida seria aquela naquela cidade e que não mais voltaria à minha cidade natal. Mas meu período em Presidente Prudente foi mais curto do que imaginava. Pouco depois, tive que voltar a Itajaí, completamente sem entender o que Deus estava fazendo, mas mantive fiel e obediente, e um novo capítulo foi inaugurado em minha história. As coisas aconteceram de forma diferente do que eu havia planejado, mas os sonhos de Deus foram muito maiores e melhores. Foi como eu falei no início. Se você tiver os seus sonhos e você for fiel a eles, tá, João? Mas o que é ser fiel aos meus sonhos? Se você quer ter uma vida financeira próspera, você precisa entender de finanças. Se você quer ter uma vida conjugal próspera, você precisa entender de relacionamento. Se você quer ter uma vida de uma saúde próspera, você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Entenda que não tem nada de religião nisso. Estamos falando de vida. E é o que você faz no seu dia a dia que vai traçar, que vai trilhar o seu caminho perante a vida. As dificuldades que você tem hoje são só porque você não sabe ou porque você ainda não aprendeu a resolver esse conflito, esse problema. Mas se você for fiel aos seus sonhos, se além de ser fiel aos seus sonhos, você atrelar a sua vontade com a vontade de Deus, eu já estou vendo você lá na frente. Eu já estou vendo você conquistando muito, conquistando tudo aquilo que o seu coração quiser. Porque quando você tem essa fidelidade com Deus, quem habita no seu coração é o próprio Deus. E isso faz toda a diferença. Pessoal, não é sobre religiosidade. Não é sobre isso. É mais que isso. É ser espiritual, é entender as vontades que precisam ser feitas, é entender tudo aquilo que é prejudicial a você e tudo aquilo que faz sentido para a sua vida. É sobre isso. E para terminar, ele fala assim, ó, não sei o que você tem enfrentado, mas sua fidelidade e obediência a Deus certamente colocarão você no lugar onde jamais imaginou chegar. Ainda que você não esteja entendendo o processo, saiba que Deus Pai preparou coisas extraordinárias para você, para a sua vida. Mas a fidelidade a Ele é a chave para acessá-las. Se você entender que a fidelidade aos seus sonhos, a fidelidade com Deus, se você atrelar essas duas coisas, você tem a chave para conquistar tudo aquilo que você quer e muito mais. Assim como ele falou que Deus fez mais e melhor, porque ele tinha confiança, ele era fiel aos seus sonhos, porque quando ele sai de uma cidade para ir para o interior, para buscar aquilo que ele gostava de fazer, que estava atrelado às vontades de Deus, Deus coloca ele sobre algo muito maior, que nem ele esperava. Assim é comigo, assim é com você. Se você for fiel às coisas, aos sonhos, se você for fiel a uma vida de bons hábitos, hábitos construtivos na sua vida, você vai ver mudanças acontecerem na sua vida. E esse é o principal, certo? A gente falou então sobre fidelidade, a importância da fidelidade com os seus sonhos, com as suas metas, acompanhar a sua evolução.
Isso é ser fiel ao seu crescimento, seja em qual área for. Isso é ser fiel ao seu crescimento. Procure acompanhar os seus resultados, procure acompanhar aquilo que você está fazendo certo e aquilo que você está fazendo errado, poder entender e aplicar uma nova ferramenta que talvez vai te dar novos insights. Tá certo? Fidelidade. Escolha ser fiel aos seus sonhos. E se você puder, se você tocar no seu coração, de atrelar os seus sonhos à vontade de Deus, você vai muito mais longe. Não desista porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele é o melhor tempo para que as coisas aconteçam, para que tudo ocorra. Tá certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, ajude-nos a nos lidar com o tempo, Pai. Ajude-nos a ter a clareza da fidelidade. Que essa fidelidade, tanto com os nossos sonhos, como com a aliança feita com o Senhor, seja eterna, Pai. Que o Senhor possa nos guiar em todo momento de conflito e confusão. Que o Senhor possa nos guiar em toda situação difícil, para que possamos então tomar atitudes condizentes com a Tua vontade. Te agradecemos pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Não esquece. Curte, comente, compartilhe. Ajude essa mensagem a espalhar, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.